Era apenas uma tarde comum na Virgínia. O canto das cigarras ecoava entre as árvores. O aspersor girava no gramado dos meus pais. E o velho jornal do meu pai estava dobrado no balanço da varanda. Superficialmente, tudo parecia calmo, familiar, seguro, mas o silêncio pressionava meu peito como um peso. Eu acabara de voltar do exterior, com o uniforme ainda na mala. E tudo o que eu queria era uma coisa simples: ver meu carro esperando onde o deixara. Mas a porta da garagem estava aberta e o espaço interno estava vazio. Nenhum brilho de cromo, nenhum vermelho vibrante, nenhum som de uma máquina segurando a respiração. Apenas concreto vazio. Esse foi o paradoxo que enfrentei. Combates no deserto e campos de batalha estrangeiros. Mas nada me preparou para o silêncio daquela garagem. Meu nome é Capitã Emily Carter, tenho 30 anos e sou oficial do Exército dos Estados Unidos. As pessoas imaginam que soldados como eu sonham com medalhas, patentes ou uma casa com uma bandeira na frente. Meu sonho era menor, mais estranho e mais audacioso. Um Corvette Stingray 1969, o carro que eu havia sussurrado para mim mesma que um dia teria. Essa promessa começou na garagem do meu avô quando eu tinha 7 anos. Ele era um veterano da Segunda Guerra Mundial. Suas costas curvadas, mas suas mãos firmes enquanto reconstruía motores peça por peça. Enquanto outras crianças coloriam livros de colorir, eu me sentava ao lado dele em um banquinho, com as mãos pequenas sujas de graxa, aprendendo a devolver a vida a um jipe que transportara soldados pela Europa. Ele me ensinou a linguagem das máquinas, como uma vela poderia mudar um batimento cardíaco. Como o cheiro do óleo era diferente quando um motor estava doente. Os carros têm alma, Emily, ele murmurava, enxugando a testa. Se você ouvir com atenção, eles lhe dirão o que precisam. Na primeira vez em que ele puxou uma lona e revelou um vermelho vivo como fogo sob a poeira, prendi a respiração. Foi nesse momento que fiz meu voto. Um dia, aquele carro dos meus sonhos seria meu. Meus pais nunca acreditaram nesse voto. Minha mãe suspirava quando eu chegava em casa cheirando a gasolina, murmurando que eu deveria me preocupar com vestidos em vez de varetas de medição. Meu pai balançava a cabeça, mais desapontado do que zangado. E sempre havia Andrew, meu irmão mais novo, delicado, adorado, elogiado por tudo o que eu não era, sapatos de balé para ele, botas usadas para mim, uma festa de 16 anos para ele, uma fatia de bolo na mesa da cozinha para mim. Eu o amava, mas também aprendi cedo que, naquela casa, eu nunca seria suficiente. Então, escolhi o exército. Disciplina, garra, sacrifício, tornou-se a família que me faltava. Trabalhei, servi, economizei. Sem férias, sem luxos, apenas anos de fome por um único objetivo. No dia em que finalmente assinei os papéis para aquele Corvette Stingray, ouvi a voz do meu avô tão claramente como se ele estivesse vivo. Nós conseguimos, Nessie. Aquele carro foi a minha prova de que suor, disciplina e sacrifício podiam se transformar em beleza. No entanto, parada na entrada da casa dos meus pais, com o zumbido comum do verão ao meu redor, senti meu mundo inclinar-se. O sonho pelo qual eu sangrara havia se ido, e a guerra que eu nunca esperara, aquela dentro da minha própria família, estava prestes a começar. O silêncio daquela garagem vazia me levou de volta não à Virgínia, mas ao deserto. O Afeganistão tinha um jeito de se gravar na memória. O cheiro de poeira e cordita, o gosto de areia e cada mordida de comida. Por 2 missões vivi naquele mundo, noites no chão duro onde a areia nunca esfriava, dias correndo sob um céu cortado por tiros. Meses sobrevivendo com refeições prontas até que eu não conseguisse mais distinguir os sabores. Enquanto Andrew recebeu um Mustang novinho em folha no dia da formatura do ensino médio, uma fita amarrada cuidadosamente no capô, eu contava notas amassadas e via cada centavo do meu salário do exército desaparecer em economias. Não houve atalhos para mim, nenhum presente esperando com um laço. Minha recompensa foi a sobrevivência. Meu luxo era uma cama em uma barraca e minha esperança era uma única promessa. Sussurrava para mim mesma toda vez que a noite no deserto ficava muito silenciosa. Aguenta firme. Um dia você vai dirigi-lo. 7 anos. 7 anos de garra, suor e disciplina.
de feriados e aniversários perdidos passados de uniforme. 7 anos escrevendo cartas para casa que ninguém nunca respondeu. Mas ao final desses anos, lá estava ele. Meu Corvette Stingray 1969, vermelho vibrante, curvas como fogo, o carro dos sonhos que habitava minha cabeça desde a infância. Os 85 mil, cada centavo esculpido em sacrifício. No dia em que assinei o título, fiquei no estacionamento da concessionária mais tempo do que deveria, apenas olhando. Minhas mãos tremeram quando toquei a maçaneta da porta, como se eu temesse que o sonho pudesse se dissolver em pó. Então, sentei-me no banco do motorista, girei a chave e o motor rugiu. Não era apenas um som, era um batimento cardíaco profundo e constante, o eco do peito do meu avô quando ele me colocava em seu colo. Ao dirigi-lo de volta pelos portões da minha base, senti algo raro, uma quietude interior, uma certeza de que todos os anos, todas as cicatrizes me haviam levado até aqui. Sussurrei as únicas palavras que importavam. Nós conseguimos, vovô. Aquele carro não foi comprado apenas com dinheiro. Foi comprado com milhas marchadas, noites suportadas, balas desviadas. Era meu sangue e suor forjados em aço e cromo. E por um breve momento, atrás daquele volante, acreditei que finalmente havia conquistado a única coisa que ninguém poderia me tirar. Por um tempo, achei que finalmente poderia respirar. O Corvette era meu. A promessa cumprida, mas o exército nunca deixa você descansar por muito tempo. Em junho, as ordens chegaram. Eu havia sido selecionada para um exercício de treinamento da OTAN na Alemanha. Era o tipo de tarefa que poderia abrir portas. O tipo de linha em um registro que impulsiona uma carreira. Eu deveria ter sentido orgulho, em vez disso, senti o peso da ausência pressionando. 30 dias longe do carro pelo qual eu sangrara. A base onde eu estava estacionada não era segura. Roubos aconteciam, vandalismo acontecia. Não consegui me obrigar a deixar o Corvette exposto a estranhos. Então, tomei a decisão que viria a lamentar. Dirigi-o para casa, na Virgínia, de volta à garagem onde certa vez construí sonhos a partir de ferrugem e óleo. Antes de ir embora, fiquei naquela garagem com meu pai. O ar cheirava levemente a grama cortada e gasolina, uma mistura de infância e guerra. Encontrei seus olhos e disse lentamente, cada palavra pesada: não dirija, não toque. Apenas dê a partida uma vez por semana. Ele acenou com a cabeça rapidamente e depois desviou o olhar. Aquele lampejo tão breve que quase duvidei que o vi mexeu algo desconfortável em mim. Naquela noite, nos reunimos para jantar, nós 4. Na mesma mesa onde certa vez contei velas enquanto Andrew as apagava, ele estava mexendo em seu telefone entre as mordidas de bife, suspirando alto o suficiente para as paredes ouvirem: todos os meus amigos estão fazendo cruzeiros pelo Caribe. Ele resmungou, os olhos fixos na tela. Enquanto isso, estou preso aqui, falido. A vida é injusta. Minha mãe estendeu a mão pela mesa, apoiando a mão em seu ombro com o tipo de ternura que eu havia há muito esquecido. Ah, querido, ela disse suavemente, como se ele carregasse o peso do mundo. Meu pai cortou sua carne em silêncio. Sentei-me lá com o garfo parado, o gosto de ferro na minha língua. As chaves do Corvette ardiam no meu bolso como um aviso. Eu queria falar, nomear a verdade que sempre pairou. Não dita naquela casa. E os desejos dele eram luxos, enquanto meus sacrifícios foram sobrevivência. Em vez disso, engoli, empurrando as palavras para onde elas me roeriam durante a noite. Eu disse a mim mesma que eram apenas 30 dias. 30 dias e eu estaria de volta atrás do volante. 30 dias e meu carro, meu sonho, ainda estaria esperando 30 dias. Eu repetia isso como uma oração enquanto estava fora, 30 dias e eu estaria em casa, de volta atrás do volante. No entanto, quando o avião de transporte pousou em Ramstein, meu pulso não acelerou como costumava acontecer quando as missões começavam. Ele acelerou quando o táxi na Virgínia virou para a entrada da casa dos meus pais. Eu não estava pensando em relatórios da OTAN ou exercícios de treinamento. Estava pensando na porta da garagem se levantando para revelar o aço e o cromo vermelhos. Mas a porta já estava aberta e o espaço estava vazio. Piso de concreto, manchado de óleo, nada mais. Minha respiração ficou presa na garganta, seca e aguda. A entrada se tornou turva enquanto eu cambaleei para dentro,
meu coração batendo nos meus ouvidos como botas em um pátio de formatura. Na cozinha, o mundo estava calmo. Minha mãe estava sentada à mesa, vapor saindo de uma xícara de chá, seu rosto tão sereno quanto as manhãs de domingo na igreja. Ela nem olhou para cima enquanto falava, com uma voz casual, quase aliviada. Graças ao carro dela, Andrew finalmente fez a viagem da sua vida. Eu congelei. Meus lábios se separaram, mas nenhum som saiu. Quando as palavras finalmente vieram, cortaram como vidro. Você vendeu meu Corvette Stingray. A última palavra rachou na minha garganta. Meu pai expirou como se minha dor fosse um incômodo. Ele deixou a faca de lado, esfregou a testa e disse com uma determinação cansada: Você é uma soldada, Emily. Você tem dinheiro. Vai comprar outro Andrew só tem uma juventude? Por um momento, quase ri. Não era um riso nascido do humor, mas aquele tipo amargo que surge quando a verdade é pesada demais para ser engolida. Eles me haviam tirado não apenas um carro, mas a prova de anos passados em desertos, de noites dormidas sob estrelas estrangeiras, de sacrifícios gravados em meus próprios ossos, e eles o descartaram com chá e desprezo. Olhei para eles, a calma da minha mãe, a resignação do meu pai, e entendi algo que o campo de batalha nunca me ensinou. Os inimigos nem sempre são homens sem rosto com rifles à distância. Às vezes, são as pessoas que o criaram. Às vezes, elas se sentam à mesa tomando chá como se não tivessem acabado de trair sua própria alma. Por um longo momento, fiquei ali em silêncio, olhando para aqueles que acabaram de desmantelar 7 anos da minha vida com um encolher de ombros. Então, lentamente, o som saiu de mim. Uma risada. Não a risada quebradiça da dor, mas algo mais nítido, com amargura. A xícara de chá da minha mãe tremeu ao ouvir: Você vendeu um carro? Eu disse finalmente, minha voz baixa, que nem sequer me pertencia. Seus olhos se arregalaram de confusão. Piscando em desconforto, meu pai inclinou-se para a frente, as sobrancelhas franzidas. Os lábios da minha mãe se separaram como se para protestar, mas eu levantei uma mão. Antes de ir embora, continuei. O sargento Miller, o homem que certa vez me salvou de uma emboscada no Afeganistão, me disse algo que não pude ignorar. Nunca deixe seu tesouro desprotegido nas mãos erradas. Então, eu ouvi. Eu troquei os carros. Deixei as palavras penetrarem. O verdadeiro Corvette. Stingray está seguro, está na garagem do Miller agora, trancado atrás de aço, intocado. A mão da minha mãe voou para a boca. Meu pai sentou-se em sua cadeira, a cor drenando de seu rosto. O que você vendeu, eu continuei, era uma réplica, uma construção quase perfeita de propriedade do Major Ryan. Minha voz se firmou, embora meu pulso martelasse na minha garganta. Meu namorado, ele me emprestou para um único propósito, para testar sua lealdade. A cozinha ficou menor a cada palavra, o ar tenso como um fio, e então a porta se abriu. Ryan entrou em uniforme completo, sua presença enchendo a sala como uma frente fria. Seus olhos, duros e implacáveis, varreram meus pais antes que sua voz cortasse o silêncio. Vocês acabaram de cometer furto de automóvel, fraude na Virgínia. Isso pode significar 10 anos atrás das grades. O peso de suas palavras caiu como artilharia. O rosto do meu pai ficou cinzento. Sua mandíbula se contraiu, mas nenhuma palavra saiu. As mãos da minha mãe tremeram enquanto ela sussurrava. Nós não sabíamos. Mas eu havia aprendido algo que o exército nos incutiu, algo que nunca poderia ser desaprendido. Ignorância não é defesa. Olhei para eles então, não como uma filha implorando por reconhecimento, mas como uma soldada que finalmente via o campo de batalha pelo que ele era. E pela primeira vez, não me senti pequena naquela casa. Senti como se o próprio chão tivesse se deslocado. O silêncio finalmente quebrado e todos os anos de rejeição voltando para eles como um espelho. Eles não podiam escapar. O silêncio após as palavras de Ryan foi quebrado. Não por meus pais, mas pelo toque agudo do meu telefone. Por um momento, quase não atendi, mas algo no meu intestino me disse para atender. Sou Peter Wallace, disse a voz de um homem firme, tom militar conciso. Acabei de comprar um Corvette Stingray de seus pais. Há um problema com a papelada.
O nome tocou uma corda. Wallace, ex-fuzileiro naval. Lembrei-me de ouvi-lo falar uma vez, um colecionador que tratava os carros com o mesmo respeito que os soldados davam a seus rifles. Direto, objetivo e, acima de tudo, um homem que entendia a lei. Engoli em seco. Onde você conseguiu meu número? Da nota de venda, ele respondeu. Sua assinatura está nela, ou pelo menos deveria estar. Meu sangue ficou frio. Naquela noite, dirigi direto para a base, direto para o escritório de uma advogada militar. As luzes fluorescentes uniam acima enquanto ela folheava os documentos que o Wallace havia digitalizado e enviado. Ela não demorou muito. Falsificação, ela disse secamente, batendo sua caneta na página. Seus pais assinaram seu nome. Eles venderam uma propriedade que nunca foi legalmente deles. Isso é transferência fraudulenta de ativos. No mínimo, é responsabilidade civil. No pior, ela fez uma pausa, encontrando meus olhos. No pior, é um crime. Eles podem enfrentar acusações criminais. Reclinei-me na cadeira dura, cada nervo do meu corpo tenso. Lá fora, a bandeira no pátio de formatura estalava no vento da noite. Lá dentro, a traição da minha família estava sendo catalogada em linguagem jurídica. Fraude, falsificação, roubo, palavras frias para feridas que ainda sangravam. E então meu telefone tocou novamente. Desta vez, não era Wallace Mídia Social. A conta do Andrew se acendeu com novas fotos, garrafas de champanhe borrifando, seu braço ao redor de uma mulher que eu não reconhecia, seu sorriso largo sob o sol do Caribe. A legenda dizia: vivendo minha melhor vida. Fiquei olhando até a imagem ficar turva. Minha mão tremia tanto que quase deixei cair o telefone. Aquele iate, aquele riso, aquela indulgência, tudo foi pago com o que eu havia esculpido da poeira e do suor. Não era mais apenas um carro, eram anos de sacrifício transformados em suas férias. E naquele momento, entendi que Andrew não era apenas descuidado. Ele era cúmplice, ele estava celebrando com o sangue e o suor que eram meus. A imagem de Andrew rindo naquele iate não me deixaria. Ela tocou repetidamente até que minha resolução endureceu em algo nítido. Naquela noite, liguei para ele. Minha voz estava firme, mais fria do que eu jamais a ouvira. Andrew, precisamos conversar agora. A princípio, ele tentou brincar, tentou desviar, mas quando eu disse as palavras prisão, o silêncio do outro lado se estendeu por muito tempo. Quase conseguia ver a cor drenando de seu rosto pelo telefone. Em 1 hora, ele estava em casa. Reuni todos na sala de estar, meus pais em um sofá, Andrew andando perto da lareira. Ao meu lado estavam Ryan, ainda em uniforme, e o sargento Miller, de braços cruzados, firme como uma rocha. Eles não eram apenas companhia. Eles eram testemunhas, guardiães da verdade que eu estava prestes a forçar a se abrir. As palavras irromperam de mim, cruas e há muito enterradas. Desde a infância, tudo era de Andrew. Os brinquedos, os elogios, a atenção. Enquanto eu lutava por migalhas, vocês lhe deram o mundo. E agora, depois de todos os meus anos de serviço, depois de todo o meu sangue, vocês vendem meu sonho, meu Corvette Stingray. O ar parecia vibrar com a intensidade da situação. Meu pai baixou a cabeça, incapaz de encarar meus olhos. As mãos da minha mãe tremiam enquanto ela começava a chorar baixinho, mas o rosto de Andrew se contorceu e sua voz se quebrou em um grito. Vocês estão apenas com inveja, admitam. Mamãe e papai me amam mais, e isso incomoda vocês. As palavras pairaram na sala como estilhaços. Pela primeira vez, a verdade não foi sussurrada em olhares ou enterrada no silêncio. Foi dita em voz alta, inegável. Os próprios alicerces da nossa família se romperam naquele instante. Ninguém discutiu, ninguém tentou negar. A sala ficou em silêncio, exceto pelos soluços da minha mãe. Finalmente, eu deixei claro, vocês vão consertar isso. O dinheiro volta, cada centavo. Vocês vão vender as joias se precisarem pegar empréstimos. Andrew, você também vai ajudar. E todos vocês assinarão papéis autenticados, jurando nunca mais tocar em nada que seja meu. Não havia mais resistência da parte deles. Acenos de cabeça, lágrimas, resignação. Pela primeira vez, o poder havia mudado.
Eu não era mais a filha esquecida, eu era a soldada que finalmente os obrigou a encarar a verdade que esconderam por décadas. E eles sabiam tão bem quanto eu que nada voltaria a ser como antes. As semanas seguintes foram silenciosas, um silêncio pesado, como o resultado de uma tempestade. Papéis foram assinados, dívidas foram quitadas e o silêncio se instalou nos cantos da casa onde as discussões costumavam ecoar. Mas, por baixo disso, algo havia mudado. Uma noite, meses depois, meu pai apareceu na entrada da garagem. Ele limpou a garganta, como os homens costumam fazer quando as palavras soam estranhas em suas bocas. "Emily", ele disse suavemente. "Você quer me ajudar a consertar o velho Jeep do George? Eu gostaria de aprender." Por um momento, fiquei sem palavras. Ele não estava falando sobre carros. Ele estava pedindo conexão, uma ponte sobre os anos de distância. Não era um pedido de desculpas verbal, mas chegava perto. Minha mãe começou a fazer terapia nessa época. Ela começou a falar de maneira diferente, hesitante, mas consciente, como se finalmente tivesse reconhecido os padrões que um dia chamou de amor, mas que sempre foram correntes. Andrew, despojado do dinheiro fácil que sempre teve, enfrentou o mundo do trabalho. Pela primeira vez na vida, ele pagou suas próprias contas. Seu riso era mais contido, seus olhos menos confiantes. E eu voltei para a estrada. O Corvette Stingray rugiu sob minhas mãos, o som do motor preenchendo o ar da Virgínia como se estivesse ecoando o ritmo do meu próprio coração. Dirigi pela costa, o oceano se estendendo à minha direita, o vento bagunçando meu cabelo. Pela primeira vez em anos, não estava olhando para trás. Aquele carro tinha sido minha promessa, meu fardo, meu teste. Agora era algo mais. Era a prova não de que eu os havia derrotado, mas de que eu havia suportado. A prova de que eu era forte o suficiente para traçar limites, dizer não, confrontar a traição, sem deixar que ela me esvaziasse. À medida que o sol se punha, vi meu reflexo no espelho retrovisor. Meu reflexo era firme, implacável. Sussurrei para o vento. Este não é apenas um carro dos sonhos, é a prova de que não sou mais a sombra deles. Eu sou minha própria? E o Corvette respondeu com um rugido, um som não de vitória, mas de liberdade. Se esta história te tocou, adoraria ouvir seus pensamentos. Qual parte mais te impactou? E de onde você está assistindo? Compartilhe nos comentários abaixo. Eu leio cada um deles. Não se esqueça de clicar no botão de inscrição e se juntar à nossa comunidade. Seu apoio mantém essas histórias.